GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Microfones abertos, câmeras abertas. Hoje recebemos aqui nos estúdios da Clube, no Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia Nacional da Ecologia e Dia Nacional da Reciclagem de Lixo, o secretário do Meio Ambiente de Canela e a diretora do Departamento de Resíduos de Canela, fazendo aqui uma errata, né? Corrigindo aqui meu erro no final do último bloco. A diretora da cooperativa é a Adriana, né, Laci? É isso. Bom dia, Laci. Bom dia, secretário Froze. Bem-vindos ao GJR. Bom dia, ouvintes da Clube. Satisfação de estar aqui mais uma vez, prestar conta à comunidade do nosso trabalho e ao mesmo tempo falar do Dia Mundial do Meio Ambiente, né? O Froze, ele já tão nosso sócio aqui, né, Cabelo? Que ele queria vir já desde o início da semana. Sim, né? não, os dois resolveram que tinham que vir mais cedo aí. Tive que mandar embora, né? Semana do Meio Ambiente, eles queriam vir aqui a semana inteira. Né? Pra nós é todo dia, meu amigo. É verdade, não tem todo essa. Todo dia, toda hora, todo dia minuto é... Cada segundo é o segundo do meio ambiente. Então, pra nós... Entrega total. É verdade. Como é que tá essa Semana do Meio Ambiente em Canela, em 2025? E aí a gente já vai também traçando panoramas, né? Da Secretaria, da Cooperativa, do Departamento de Resíduos e muito mais. O meio ambiente em Canela em 2025, como se encontra, secretário Froze? Bom, nós iniciamos então na terça-feira com uma palestra ministrada por mim mesmo sobre os 17 objetivos da ODS, como nós chamamos. Então, na verdade é a antiga Agenda 21. Né, que então a ONU mudou um pouco a roupagem da Agenda 21 e criou então os 17 objetivos da ODS. Então o meu tema principal na terça-feira foi esse. Ontem foi a palestra do adjunto, o Stalin, professor Stalin, que falou sobre um objetivo específico da ODS, que é os eventos climáticos. Né? Então, dentro do guarda-chuva dos 17, o que mais tem preocupado a humanidade hoje são os eventos climáticos, né? Então, ontem foi dedicado a isso, né? Com uma plateia de praticamente, eu não sei quantas pessoas, assim, tinha umas 60 pessoas. 60 pessoas da escola do EJA, do município, e outros convidados ou participantes, né, da comunidade. Então, hoje vai ser sobre resíduos, com a professora Laci e mais um grupo que vai participar de uma conversa, né, com a participação da cooperativa também, né, Laci? E também contextualizando um pouco a história dos resíduos de Canela, já que esse ano nós vamos completar 30 anos de coleta seletiva, com altos e baixos, baixos e altos, mas são 30 anos que a luta parece que tivemos que retomar do zero. Então é muito estranho isso. A humanidade parece que não incorpora, o ser humano parece que dá a impressão que está no mundo da lua, né, como se dizia no passado, e não adere. Hoje eu digo que às vezes parece que o ser humano está sem noção, está num ritmo talvez de uma vibração físico-química ou de eletromagnetismo e que não incorpora as coisas. Então, não sei, às vezes é um pouco desabafo, né, Cabelo? Sim. Ou frustração. Até tá me porque olhando tu assim. vive isso há muito tempo, né? O canal já foi referência nisso. Sim, né? Então, por isso mesmo. São 30 anos, tu viveu momentos bons, né? Eu não estava no poder público, vamos deixar claro que eu já tinha saído. Então houve uma evolução e depois simplesmente decaiu. Talvez hoje Canela quase que uma cidade cosmopolita, né? Porque nós temos habitantes de todo o Brasil e até fora do Brasil. Então talvez isso, se tu não tem continuidade de um processo contínuo, ela vai, né, morrendo, e os gestores muitas vezes também alienados, e as empresas também não comprometidas, porque é um buraco sem fundo, né? O dinheiro que se joga fora. Não, quando a gente vê, por exemplo, 12 bilhões por ano que o Brasil põe fora por não entender que o resíduo é matéria-prima para a indústria, e aí ao mesmo tempo tu vê que o mesmo governo federal tem que fazer uma contenção de 31 bilhões, né? Por uma questão de como pagar as contas públicas. Aí tu vê que por um lado tu separa 31 fazendo uma reserva e por outro lado tu joga 12 bilhões fora com matéria-prima que seria para a indústria, que geraria mais emprego. E aí, voltando um pouco à história, a cooperativa em Canela começou com 11 cooperados, conseguindo triar 30 toneladas no mês. Ela foi avançando, foi a 20
Anteontem a Adriana citou em 34, né, Laci? 34 cooperados, onde eles dividem o pão entre eles, que significa todo o faturamento pagando todas as contas, é dividido igualitariamente para todos que trabalharam os dias, digamos 30 dias, né, ou 22 dias na semana, é dividido hermanamente entre todos. Então hoje são 34 famílias e eles bateram o recorde no mês passado, né, Laci, para 175 toneladas. E, historicamente o município comercializava 50 toneladas. Nossa, então imagine quanto recurso nós já não estamos mais pensando para colocar num aterro sanitário em São Leopoldo. Que aí eu tenho que pensar em combustível fóssil para levar até São Leopoldo, né, caminhão, aterro, máquina para enterrar. Então é toda uma viagem holística, a gente pode dizer, contextualizando pequenas ações que o cidadão pode fazer em casa, que é separar adequadamente o resíduo. Ou seja, quanto melhor separado o resíduo, quanto mais a cooperativa conseguir triar, mais o município está economizando. Essa é a conta. Essa é a conta. Ilustrando. E mais as pessoas impactadas conseguem ter melhores condições, ou seja, recebem mais e têm mais condições de melhorar de vida, né? As suas compras e o recurso mais, fica dentro do município. E o ganho ambiental, né? Além do ganho ambiental, né? Que é o principal, né? Digamos que o ambiental é uma consequência de todas as nossas ações. Tudo isso funcionando bem. Quando a gente segue aquelas 3 flechinhas, que é a primeira lei da termodinâmica, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Que é o ciclo natural, né? Que tem que acontecer na natureza, por uma questão legal, né? Quando eu digo legal, das leis da natureza e não das leis dos homens. Quando isso acontece normalmente, nós estamos cumprindo o nosso dever enquanto cidadãos planetários, cósmicos, e aí sim não tem problema ambiental e nem de saúde, porque isso aí vai repercutir na saúde também. Então é toda uma viagem que a gente faz, né, no campo dessa percepção da nossa existência sobre os recursos naturais e nós no contexto ambiental e não espectador do meio ambiente. Deixa eu colocar a Laci na conversa um pouquinho, porque a Laci está lidando com os resíduos, né, que vocês já abriram aqui para falar também, mas também do impacto nessas pessoas, né, Laci, que é importante a gente dizer do trabalho que é feito para essas famílias terem melhores condições. E aí quando a gente vê o professor Froz, eu nunca sei se eu falo secretário ou professor, aquela coisa, tanto faz, acostumado, mas o impacto nessas pessoas, né, Laci, é um trabalho que é importante para a sociedade, para a prefeitura, para os recursos, mas também para essas pessoas que são impactadas diretamente, né? Então, no Dia Nacional da Reciclagem, queria que tu falasse um pouquinho de toda essa experiência, porque eu acho que isso aí acaba sendo dignificante para quem participa do processo, como é o caso, obviamente, do professor, mas de ti também, né? Ela se acompanhou desde o início, né, Laci? Sim, e a minha trajetória como educadora ambiental, né? Porque hoje eu me intitulo, eu acho que até esqueci essa parte de professora, porque eu assimilei tanto essa questão ambiental ao longo dos anos, né? Que hoje eu me sinto e me considero uma educadora ambiental. Legal. E há muitos anos, né, nós já pegávamos turmas de alunos, fazíamos assim mutirões no bairro, né? Eu lembro que lá na escola São Lucas, lá na Bertoldo, nós juntamos uma vez, eu acho que tem até fotos lá no Facebook, era geral ainda, com aqueles caminhões baús, nós juntamos quase 200 pneus numa área verde lá, na Rua dos Eucaliptos. É, uma área verde lá. Então essa prática assim acaba se tornando, tu acaba assimilando isso de uma forma que tu não tem mais como dissociar, né? Tanto da tua prática profissional como tua vivência diária. Então essa ideia da cooperativa, que eu sempre digo que eu acho que é o projeto mais lindo que em termos de educação ambiental e de meio ambiente dos últimos anos, né, Froze? Nós já tínhamos a agenda ambiental lá em 2004, 2007, né? Mas retomar a cooperativa foi algo assim muito bom. E eu acho que na hora certa, no momento certo, né? Nasceu dentro do Conselho de Meio Ambiente essa ideia da cooperativa. E foi indo aos pouquinhos. O Froze ficou com eles um ano inteirinho lá no dia a dia com eles, né? E hoje, depois de 1 ano e 4, 5 meses já que eles têm, tu percebe a diferença. Eles têm autonomia já. Eles entenderam qual é a função deles também ambiental, né? Entra uns, sai outros, que é um processo normal, né? De natural. Acomodação, né?
Mas eu acho realmente que foi um dos projetos mais lindos que a gente já desenvolveu. E a gente fala com orgulho hoje deles, né? E eu tenho certeza que eles estão bem estabilizados agora, né? Em relação ao objetivo e às metas deles. A gente vai acompanhando conforme as entrevistas que a gente faz aqui e tudo mais, né? E eu me lembro lá, ano passado, acho que o Braulio fez uma com vocês, que no início eram 11, eu acho, pessoas. 11, né? 11. Não tô enganado. E hoje tu vê, né? Triplicou o número de pessoas. E o professor falou, né? Inclusive com o volume aumentando, obviamente o faturamento para essas pessoas impacta. E é dar melhores condições de vida para famílias que daqui a pouco estavam à margem da sociedade, né? E aí tu vê isso, o quanto é importante como consciência social de todo mundo, né? Fazer uma separação de lixo melhor. É pra todo mundo, né? Uma relação. Eu sempre brinco da história do ganha-ganha, né? Todo mundo vai ganhar com isso. Sim. Todo mundo ganha com isso. Cabelo, um depoimento importante que muitas vezes a gente vê as pessoas na cidade questionando o Bolsa Família, o Cade Único, mas assim, o que eu faço para não precisar? Então, esse pessoal da cooperativa, historicamente, era o Bolsa Família, que hoje o governo não precisa mais dispensar ou despender esses recursos para sustentar essas pessoas. Então, hoje, eles têm dignidade, são uma cooperativa, não são empregados, são todos patrões, na verdade, que eu sempre digo, é um prolabore que eles ganham, né? Claro. É como se fosse uma empresa. Então, e o que a gente nota é que à medida que melhorou novamente a seletiva, a coleta seletiva, e as pessoas voltaram a separar mais o resíduo em casa, houve uma mudança lá. Tanto é que os primeiros, que ela se colocou aqui, que até desapareciam, às vezes, teve gente que chegou na porta e foi embora. Não aguentou, porque era um lixo podre quando nós pegamos em janeiro do ano passado. E tinha que ter estômago. Veio todo para mim na memória o Santa Marta, onde eu participei ativamente na recuperação de Santa Marta, que era o lixão. Então, aquele cheiro que tinha lá, ainda com resíduo de saúde, pedaços humanos, seringa, agulha, lá em 98, 99, me trazia na memória aquilo que eu passei, vivenciei, que não vou dizer que traumatizei, mas que me fazia mal. Então hoje, com essa mudança já, ela indo para a rua, agora com mais uma colega ajudando, e de loja em loja, de casa em casa, e notificando, ou só educando, ou informando, melhora o resíduo lá, que seria na verdade a matéria-prima para a indústria, e com isso então há uma evolução novamente do processo. Está longe de ser o ideal, mas é o passo a passo. As escolas voltaram, acho que ela se poderia falar da gincana nas escolas, que eu acho que é interessante, porque eu vi muito bag cheio de material e a cooperativa só faz de buscar e levar pro depósito, né? Acho que o trabalho da empresa, eu acho que o Rafael esteve aqui um outro dia também, né? Acho que o trabalho da empresa, assim, aqui nós fizemos um trabalho de valorização dos coletores no dia do Gari. Não sei se vocês acompanharam nas redes sociais, né? 16 de maio, muito legal. Foi muito emocionante mesmo, assim. O dia inteiro receber aqueles feedbacks, assim, das escolas, né? As crianças, as famílias valorizando. Isso melhorou muito. E aí ontem uma professora disse assim, nós não podemos fazer só no dia do Gari, vamos fazer sempre, né? Um mimo, um presentinho, deixar ali do lado, né? Para eles, um recadinho das crianças nas escolas, isso vai aquecendo o coração deles e eles vão entendendo que essa função deles, o ser humano precisa disso. Claro, né? Precisa de valorização, essa é a realidade, né? Então, foi um trabalho muito bonito. As escolas estão acreditando. O engajamento que está tendo hoje com o projeto, nós estamos com o programa Eco Cidadania. Comentando ontem, até em outubro, nós vamos fazer um fórum desse programa Eco Cidadania. Ele está pautado no Lei Canela Eco Cidade. Esse é o princípio. O Canela Eco Cidade, o Fraude pode também explicar um pouquinho, é uma lei que foi criada, mas foi criada com um grupo, né? Um grupo muito interessante, assim, muito capacitado, mas foi uma lei que ficou engavetada esses anos todos. E nós acreditamos que a lei criada não significa que ela vai ser implantada e assimilada pela comunidade, né? Então hoje nós pensamos em fazer o caminho inverso, né? Começar a lei Eco Cidade pelas escolas, que é onde precisa, né? Onde vai dar resultado. E é onde o cidadão está sendo formado, né? Isso. Quando vem
lá atrás é muito mais fácil, né? Isso aí. Que a gente, o cara aqui já com 40 e pouco, pra colocar uma coisa na cabeça, pra tirar o hábito antigo, Sim. é bem mais complicado do que uma criança de 7, 8 anos já adquirir essa consciência desde o início, né? É por isso que a gente tem que valorizar sempre a educação. Eu sempre falo isso, né? Que sem educação a gente não chega em nenhum lugar, né? Professores. Vocês sempre serão professores, né? Verdade. A comunidade também voltou a acreditar, né, na coleta seletiva. Que houve um tempo em que as pessoas nos diziam: por que eu vou separar? Por que eu vou separar se eles recolhem tudo junto? Né? Então essa foi uma frase muito que forte. Escutava, assim. né? Hoje já não. Hoje tu ouve depoimentos de pessoas dizendo, ainda aconteceu lá na Semana do Meio Ambiente, uma professora disse assim: eu separo meu lixo, eu coloco direitinho, a empresa coleta direitinho, né? Mas a minha lixeira lá na rua tem transeunte que vai lá e coloca errado. Então hoje o problema passou a já ser um outro, né? Mas é um problema também, né? A lixeira na calçada. É outra questão. Mas aí, assim, nós vamos em etapas, estágios, né? E tentando resolver isso aí. A cidade é grande, né? Já pude perceber isso, né, Froz? Cresceu bastante, né? Muito mais então, habitantes daquela tinha lá época atrás, que nós tínhamos, né, a agenda ambiental, hoje a configuração é diferente. Nós temos 25% a mais de população, essa questão também do acréscimo cultural de outras, né? Outras pessoas de outras regiões. Então, mas dá pra fazer. Tenho certeza que dá pra fazer. E eu queria, né, eu sei que a gente tem um tempinho, né, Léo? Já estamos quase estourando. Mas eu queria um rápido pitaco, porque eu não tenho mais recebido tanta reclamação, quase nenhuma, sobre o lixo verde. Ai, que bom ouvir isso. Eu não recebo quase nenhuma. Até tem uma mensagem aqui, ó, do nosso ouvinte, mas o tem, Cássio Jung. Gostaria de fazer uma pergunta. Por que Canela, o lixo reciclável, é recolhido em caminhão compactador? E quando o bairro Suíça vai ser contemplado com a coleta do lixo verde? Bom, primeiro que hoje não existe mais o caminhão, aquele baú, como a gente tinha no passado, para o seletivo. Então, tanto o seletivo como o orgânico é recolhido com o mesmo tipo de caminhão. Na verdade, esse compactador no seletivo, ele leva tipo 7, 8 toneladas. Não há não há trituração do resíduo, né? Claro que isso aí foi uma questão de Ministério Público no passado. Não acho que não tem mais volta. Né, o compactador, aliás, o baú, até porque se tivesse que ser um baú, teria que ser um baú com basculante, porque imagina o cara chegar lá e passar 2 horas descarregando saquinho por saquinho e depois voltar pro trecho, então é muito complicado. Mas assim, não há problema de colocar no compactador o resíduo seletivo, até porque o plástico ele se expande, né? Então dá para colocar, ele aperta um pouco, depois ele volta. E o resíduo vai ser prensado lá também. Depois que ele é triado, ele é prensado, né? Exato. Então esse não é o problema. Tu falasse lixo verde na Vila Suíça. O lixo, na verdade a gente não deu conta ainda pleno, tá claro isso para nós. Eu digo para ela assim, nós vamos ter que esperar mais um mês, porque foi quase 1 ano sem coleta. Então realmente a coisa não se recupera com um contrato emergencial, porque já houve 2 impugnações da licitação. Então nós estamos com um emergencial, que é um quebra-galho, mas assim, tem bairros que realmente não vai ser em 1 mês que nós vamos consertar. Então nós sentimos ainda a dificuldade, mas nosso prazo agora é 1 mês. Se em 1 mês nós vamos conseguir dominar plenamente, porque hoje ainda de manhã recebi um depoimento do senhor que fica lá no depósito, do pessoal que recolhe, tem que estar tirando de dentro dos sacos garrafas de quiboa, de alvejante, fezes de cachorro, e como eles não podem deixar nada que não seja o verde lá, porque já houve problemas ano passado em que a Patran fechou por 2 vezes, então houve muito processo. Hoje nós temos um responsável técnico lá e um operador lá. E eles perdem muito tempo quando tiram de dentro dos sacos material que não é o verde. E outra, nessas montanhas que aparecem em alguns bairros, eles têm que ficar separando o A do B, do C e do D. E aí eu digo, população sem noção. Porque querem o serviço, querem a qualidade, mas não fazem nada para que
que tem essa qualidade. Aconteceu, assim, algo bem interessante, assim, porque eu sou nativa, nasci aqui. Passei na Caixa Econômica agora que a empresa conseguiu limpar toda a Caixa Econômica. Então, o cenário do depósito do verde ficou tanto tempo ali que hoje eu vim observando, nossa, como a diferença de uma rua bem limpinha, né? Claro. Então, isso ficou ali tanto tempo que hoje a comunidade realmente está impaciente, né? Mas nós estamos chegando. Na Suíça, é Felipe, né, Léo? Isso. Na Suíça, realmente, ali na rua, Cássio, atrás do... Cássio Jung. Cássio, atrás da rua do Bill, ali do Boteco do Bill, Boteco do ali Bill. tem bastante, sim. Essa semana, na próxima semana, eles vão pegar aquela rua E ali mais pra dentro também tem algumas ruas um que bairro, tem também, né? Sim, é um bairro Tem um bairro lindíssimo, arborizado, muito. bem com bastante verde, não, né? Eu comento seguido com o Froze, é o ônus de tu morar numa cidade verde, né? Então, vamos conseguir, nós vamos conseguir limpar Não, e manter depois, Eu falo né? por mim porque a gente dificilmente passava uma semana aí que não recebia mensagens aqui na Sim. rádio. Eu, no meu particular, a gente acaba Sim. tendo esse papel, né? E eu, nas últimas semanas, me reduziu muito Sim. essa reclamação pra mim. E tá? Cabelo, assim, ó, é importante a comunidade entender e nos ajudar depois, né? Quando a cidade estiver, quando fizermos a primeira coleta, essa mais volumosa, depois a comunidade entender e observar o cronograma e não colocar na calçada. Sim. Deixa, programa a tua poda, o teu manejo do teu jardim, que eu acho que é fácil, né? Planeja pro dia da coleta, né? Organizar E aí, certinho pra data, no né? dia da coleta, coloca ali na rua pra coleta, não tem problema. Pra não ficar Bota ali aquele no todo cantinho da tempo. calçada, onde não vai atrapalhar o transeunte, e bota ali, e vai funcionar, né? Tá certo. 8h23, a gente vai ter que ir já encerrando o nosso bate-papo, mas muito obrigado, secretário Froze, diretora Laci, voltem sempre, né? Estão em casa aqui. Obrigada. Obrigado Nós pela... precisamos de mais tempo. não. Eu agradeço a oportunidade. O tempo passa voando, né? Na próxima vamos fazer 2 blocos com eles, né? O assunto rende fácil Sempre aqui. rende, né? Ainda mais com vocês. E parabéns pelo trabalho de vocês e pelo dia, né? Porque é um dia que representa muito para pessoas como vocês. Estenda um abraço a toda a equipe lá da Secretaria do Meio Ambiente, também os Obrigada. catadores, a cooperativa, Aos professores que Professores, trabalham muito verdade. nas escolas, né? a toda a equipe envolvida para uma maior conscientização do meio ambiente na nossa cidade. Um abraço, obrigado Froze, Laci, a gente vai para um rápido intervalo, na Cabelo já voltamos aqui no GJR. Grande Jornal Regional. Muito mais. Muito mais que